Pronto, está gravando agora. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução, colocamos o link do WhatsApp para todos, fizemos... Tá dando para escutar aí? Tá dando mais leve travado. Mas só me avisem... Sim, tá cortando um pouco, mas dá para ouvir. Ok. E aí, o livro Pai Rico, Pai Pobre ficou para daqui a 2 semanas a gente fazer uma avaliação. O livro Pai Rico, vou falar pausadamente. O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro complemento da primeira avaliação. Vocês... A Denise ainda não conseguiu entrar, vou já olhar. Não tem a solicitação dela aqui. Já consegui entrar. Já conseguiu. Professor, como vai ser a avaliação? Vai ser no dia... Vou já mostrar aqui. Dia 21... Dia 31/10. Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é o complemento da primeira avaliação. A primeira avaliação ela vai ser composta de atividades, as que vocês já fizeram em março, fizeram 3. Vão fazer algumas aqui online, que são os fóruns de discussão. A cada aula que a gente tiver, vocês vão ter um link chamado fórum para você comentar sobre aquela aula e sobre aqueles temas, ok? E vão ter um exercício chamado questionário em algumas dessas aulas para você responder o questionário. Tudo bem? Bem, aqui na tela, dia 14, que é a aula de hoje, você tem um link com o vídeo da aula anterior e a unidade de hoje, que é a teoria das relações humanas e a burocracia weberiana. Burocracia weberiana. Tá dando para visualizar no SIGA? Aqui tá. Ok. Sim. Muito bem. Aqui também. No final da aula de hoje, vocês vão preencher esse tópico escrito aqui. Frederick Winslow Taylor e Henry Fayol. Teorias administrativas. Estão vendo aqui? Você clica nesse tópico e vai aparecer um local para que você possa digitar aqui, ó, comente com suas palavras as principais diferenças entre Taylor e Fayol, com base nas teorias clássicas. Destaquem a ênfase de cada teórico. E aí você cadastra esse tópico e já fica valendo como atividade desse dia de hoje. Acabando a nossa aula, que é apenas 1 hora de aula, você já aproveita, comenta e já encerra a sua atividade hoje individual, tá bom? Deixa eu voltar lá no cigarro. E aí, sempre aqui, pessoal, últimas notícias aqui em cima, você vai ter o horário da aula, você vai ter alguma informação. Então, sempre entre no SIGA um dia antes da nossa aula para ver essa informação, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui, ó, apresentação, parte 1 prova, parte 2 prova. São todos os materiais em PDF, os slides, para a primeira avaliação e para a segunda avaliação. Na verdade, esse parte 1 e parte 2, tudo vai cair na primeira avaliação, que só são as teorias. Ok? Nós fizemos alguns estudos de caso, baseado nesses 2 slides lá em março, que vocês já me entregaram, o filme da Formiguinha Z, alguns estudos de caso em grupo, tudo já está corrigido. Eu vou colocar a nota aqui no SIGA para vocês, antes da prova. E esses que a gente vai fazer no fórum. Hoje, vocês vão responder o fórum de teorias e a gente já vai deixar aqui os slides aqui no dia 21, ó. Processos administrativos e modelos de gestão. Olha aqui o slide. TGS, empreendedorismo, marketing multinível e primeiros socorros. Que material é esse do dia 21? É o material para a prova da segunda avaliação. Ou seja, para a primeira avaliação, praticamente, vocês já vão ter feito tudo em forma de estudo de caso.
O que fizeram em março, os fóruns de discussão que vocês vão fazer e mais um exercício que eu vou passar. Essa que é o Pai Rico, Pai Pobre. Acabou a primeira avaliação. Segunda avaliação. Exercícios de empreendedorismo, de primeiros socorros, de marketing multinível. Que termina o conteúdo de normas do trabalho. Ok até aí? No dia 31 vai ser a prova do Pai Rico, Pai Pobre. No dia 4 vai ser a prova da segunda avaliação. No mesmo dia eu corrijo. Quem ficar para a prova final vai ser feita no final da tarde. Então, 2 horas a prova da segunda avaliação, 5 horas a prova final. Tá dando para entender aí? Sim. Beleza. Tudo vai estar no SIGA. Pois não. Pode perguntar. Tô perguntando aqui no chat se o exercício do Pai Rico e Pai Pobre vai ser no SIGA. Vai ser no SIGA. Eu vou colocar no SIGA em forma de questionário. Vão ser 3 perguntas. Aí vai ter um espaço para você anexar as respostas. Você faz um arquivo no Word, transforma em PDF, coloca o seu nome e a turma e anexa lá as respostas. Vai valer 3 pontos. 3 ou 4, depende de quanto foi os outros trabalhos. Tá bom? Ok. Oi. Pode falar. Não? Então vamos continuar. Ok, Cigar? Vamos aproveitar que está todo mundo conectado e fazer uma chamada. Eu quero que uma pessoa me responda, se aquele colega não tiver, professor, faltou, que aí eu já faço mais rápido a chamada. Adna Diane. Faltou? Tô aqui. Opa, tá presente. Não, tô aqui. Aula passada você faltou, Adna? Eu participei ainda de algumas horas, só que teve um acidente com meu tio e eu tive que sair da aula. Como foi? Eu participei ainda, né, da aula no sábado, só que depois chegou a notícia aqui em casa que meu tio tinha sofrido um acidente, então eu tive que sair da aula. Aí eu avisei no grupo. Ah, que eu ia sair. tá, entendi. Eu vou tirar aqui 4 faltas, então. Tava 6, eu vou deixar só 2, tá? Então, presente. Ana Clara Santos. Presente. Ana Vitória. Aqui. Anderson Everton. Faltou Arthur da Silva. Presente. Caroline Araújo. Presente. Davi Rodrigues. Presente. Denise Linara. Então, dando continuidade, na aula passada, nós fizemos um resumo de Taylor Fayol. Na aula de hoje, Weber e Maio. E vamos iniciar a teoria geral dos sistemas e empreendedorismo. Ok? Muito bem. Como esses conteúdos já foram vistos em março, eu vou passar um pouco mais rápido. É uma revisão. E vocês, qualquer coisa, podem chamar aí no áudio, ligar o microfone e tirar as dúvidas comigo. Tudo bem? Qualquer dúvida, se eu tiver muito rápido, se travar, se precisar, pode chamar no áudio que eu paro e a gente tira a dúvida. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Max Weber e o estudo da burocracia. Para Max Weber, pessoal, na época em que ele idealizou a burocracia, só pegar uma água aqui. Na época que ele idealizou a burocracia, era até um pouco contraditório, porque ele dizia que a burocracia foi criada para sistematizar o trabalho, para que
os processos fossem mais rápidos a partir de regras e os processos fossem mais organizados. E quando tudo é mais organizado, quando tudo é mais direcionado, quando existem regras, fica mais ágil. E o nome burocracia que nós conhecemos hoje, a gente associa, até pelo dicionário Aurélio, até pela internet, a lentidão, atraso, morosidade, problema, dificuldade. Por que a gente associa isso? Porque a gente vê filas, a gente vê lentidão, a gente vê retrocesso e a gente vulgarmente usa o nome de burocracia. Na verdade, esse nome ele veio de conceitos, segundo Max Weber, das disfunções burocráticas, daquilo que Weber considerava equivocado. O que é uma disfunção burocrática? É aquilo que vai de encontro à teoria weberiana. Então, qual era o ideal para Weber da burocracia? É que com a divisão do trabalho, com a hierarquia, com a autoridade, com a seleção formal do trabalhador, com as regras e regulamentos formais, com a impessoalidade, você não podia misturar no local de trabalho fatores pessoais, você não podia misturar fatores emocionais, você tinha que ser totalmente impessoal, uma orientação de carreira, você agilizaria o processo, você manteria a seriedade, você seria profissional e com a divisão de tarefa e com a hierarquia e com a autoridade, os processos seriam mais ágeis. Esse era o ideal da teoria weberiana burocrática. Max Weber era sociólogo, um alemão nascido em 1864, faleceu em 1920. Weber estudou principalmente autoridade e burocracia. Ele nasceu em família rica, bem situada na Alemanha. Ele foi professor das universidades de Freiburg e Heidelberg. Na ênfase da sua teoria, ele deu ênfase em pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo e instalações. Trabalhou a organização em prol dos objetivos. Quando ele trabalhou a formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, o que ele destacou nesses principais tópicos? Ele disse que na formalidade as burocracias são essenciais sistemas de normas. Imagine a nossa sociedade sem norma. As pessoas iam fazer o que quisesse, da forma que quisesse, sem nenhum tipo de punição. Então as sociedades, a gente vive em sociedade, precisam de normas. O que seria a impessoalidade? As pessoas são ocupantes de cargos e não de posições formais. O Danilo, por exemplo, do Campus Bragança, ele é o diretor, mas ele está na posição de diretor. Ele pode ser um docente que ocupa essa posição nesse momento, mas daqui a um período tem uma eleição e ele não é mais diretor. Então, enquanto ele é diretor, nós devemos o respeito enquanto ele está naquele cargo. Depois que ele sai daquele cargo, uma outra pessoa assume e nós vamos dever o respeito àquele cargo e não à pessoa Danilo, enquanto ele não é mais diretor. Então as regalias que ele tem enquanto diretor são uma, enquanto professor são outras igual a nós, ok? E o profissionalismo? As burocracias são formadas por funcionários, como fruto da sua participação. Os funcionários obtêm os meios para a sua subsistência. Então você trabalha, você executa a sua tarefa, você dá o seu melhor para obter o seu salário no final do mês. Então você vende sua força de trabalho de forma profissional. As burocracias operam como um sistema de subsistência para o funcionário. Você trabalha para ter o dinheiro para se alimentar e para sobreviver. Dentro desse cenário, existem algumas formas de poder. A gente vai ter agora um cenário político, agora em outubro, período de eleição. E existe o poder coercitivo, o poder manipulativo, um poder normativo baseado em normas. E cada um desses poderes vocês vão poder ler com calma os slides, esse material, e vão entender um pouco mais. Quando é que eu consigo manipular alguém para fazer aquilo que eu quero? Quando é que eu consigo, a partir das minhas crenças, convencer alguém? Quando é que eu consigo impor para alguém algo que eu queira que ela faça? Quando é que eu uso aquele poder como uma moeda de troca, faço uma coerção, obrigo alguém a fazer algo que eu quero? Então, são as formas de poder que existem na nossa sociedade.
Nós temos também a sociedade dividida em três, né? A sociedade tradicional, que é a sociedade patriarcal, patrimonialista, onde o pai é o clã, o chefe de família, o que sai para trabalhar, o provedor, né? E a mulher que fica em casa, que cuida do lar, aquela visão bem tradicional, né? Onde a mulher na época não trabalhava, quem sustentava era o marido, ela era feita para cuidar dos filhos e ficar em casa, enfim, no cenário antigo. Nós temos a sociedade carismática, que são características místicas, arbitrárias, bem personalísticas, né? Por exemplo, um partido político, tem gente que é petista, tem gente que é do PMDB, tem gente que é muito forte da direita, da esquerda, revolucionário, e aí isso a gente vê muito nesse período da política. Tem o legal, racional, burocrático, né? São normas impessoais, racionalidade, como nas grandes empresas, nos exércitos, você cumpre ordens, você não questiona pela sua patente, pelo cargo que você ocupa, porque naquela organização tem que ser feito daquela forma, então você acaba executando daquele jeito. Estão ouvindo bem, pessoal? Só me confirmem. Sim. Ok, Sim. muito bem. Sim, professor. E aí vem a principal parte dessa teoria, que são as disfunções burocráticas. O que são disfunções? Tudo aquilo que vai de encontro à teoria. Uma disfunção é aquilo que a teoria não previa. Lembrem-se, na teoria da burocracia, todas as regras e regulamentos que eram criados... Professor, Oi? Oi? Travou? Oi? Então vamos lá, voltando. As disfunções burocráticas, elas são tudo aquilo que vai de encontro à teoria da burocracia. Então, se a teoria da burocracia prega que as regras, regulamentos e normas são para agilizar os processos, são benefícios positivos, porque se não tiver regra vira uma baderna, tudo aquilo que vai de encontro é uma disfunção. Exemplo, particularismo. Defender dentro da organização o interesse de grupos extremos por motivo de convicção, amizade, interesse material. Exemplo, fazer panelinhas, isso não é certo, então é uma disfunção burocrática. Satisfação de interesse pessoal. Defender interesse pessoal dentro da organização. Exemplo, contratar parente, nepotismo, fazer negócio com empresas da família. Disfunção burocrática. Excesso de regra. Muita regra que atravanca o processo. O que acontece? Atrasa. Se atrasa, não pode ser ágil. Então é uma disfunção burocrática. Não foi o que Max Weber pregava? Hierarquia, individualismo. A hierarquia divide responsabilidade, atravanca o processo decisório, realça vaidades, estimula disputa. Exemplo, hierarquia das grandes empresas e das grandes corporações militares. Exemplo, eu sou presidente do Senado. Eu ganho a mesma coisa que os outros senadores, mas só o fato de ser o presidente do Senado, relator de alguns processos, o status de estar ali, as pessoas brigam por esse cargo, pelo ego. Então é uma disfunção burocrática. E o mecanicismo, tá até errado aí, tá escrito mecanismo, é mecanicismo. Burocracias são sistemas de cargos limitados que colocam pessoas em situações alienantes. Exemplo, cargo de escritório, montador de peça. Você vai só montar aquela peça todo dia. Então você é peça de engrenagem. Você só executa a tarefa, igual ao taylorismo. Você não pensa. Então, se você deixa a cabeça do lado de fora e só trabalha com o corpo, é uma disfunção burocrática para Weber, porque você para de pensar. Ele era sociólogo, né? Então ele pregava isso, né? Você tinha que pensar. Bem, resumindo, a teoria da burocracia tem vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem, maior eficiência, atendimento padronizado, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, regras do procedimento, especialização da administração e previsibilidade. Qual era a desvantagem? Excesso de formalismo, excesso de documento, inchaço do quadro profissional e funcional,
alto grau de conformismo, atendimento ao público precário e despersonalização do relacionamento, que isso acaba virando uma disfunção burocrática. Então toda teoria tem sua vantagem e desvantagem, ok? Então vamos lá. Aí vem a escola das relações humanas, Elton Maio. Elton Maio foi o primeiro teórico a se preocupar com as pessoas, relembrando lá o mês de março. Todos os teóricos anteriores não se preocupavam com as pessoas. Elton Maio passou a se preocupar, porque as pessoas eram influenciadas pelos fatores psicológicos. Elas tinham que estar bem com elas mesmas, com os filhos, com a família, para que no local de trabalho elas aumentassem a produtividade, para que elas trabalhassem mais e melhor, para que elas pudessem produzir mais. E aí, dessa forma, elas conseguiam dar mais retorno para a organização. O problema dessa teoria é que Elton Maio falava muito em aumentar a produtividade baseado nas interações das pessoas, mas ele não provava nada. E esse era o maior problema dessa teoria. Então, a experiência de Hawthorne, ela ajudava muito nisso, né? Por que a experiência de Hawthorne ajudava muito nisso? Porque Hawthorne era uma fábrica em uma cidadezinha, né? E na cidade de Hawthorne, e ele testou pessoas. Ele colocou um grupo de pessoas com iluminação e um grupo sem iluminação. Lembram disso? E numa fábrica de ralés, ele pegou o seguinte: bem, no fenômeno ergonômico, se eu tiro a iluminação de um grupo, a tendência é que esse grupo sem luz diminua a produção. E esse grupo com luz aumente a produção. Por quê? Porque se eu não tenho luz, eu vou diminuir. Essa é a lógica. Então ele queria provar que as pessoas que não têm alguns recursos ergonômicos, como a luz, vão diminuir a produtividade no local de trabalho. Mas ele não contava com a astúcia das pessoas naquela época. Como naquela época as mulheres não trabalhavam, ele fez experiência com mulher, o que elas pensaram? Peraí, querem testar a gente. E aí elas começaram a produzir mais do que o esperado, mesmo sem luz, porque elas faziam um movimento mecanicista, um movimento tecnicista. E vocês viram lá em Taylor que quanto mais eu coloco um parafuso, quanto mais eu coloco um prego, melhor eu fico. Então, não interessa se está com luz ou sem luz. Se eu monto essa caneta, quanto mais rápido eu monto essa caneta, melhor eu fico. Quanto mais rápido eu faço isso, melhor eu fico. Sim ou não? Por quê? Porque eu faço isso toda hora, todo dia, toda hora. Então pode apagar a luz que eu vou fazer isso. Então elas fizeram. Mas qual foi o fator que influenciou? Foi que elas pensaram: eles estão nos testando. Eu não vou perder meu emprego. Eu quero mostrar trabalho. E aí, pelo fato dela pensar, influenciou no resultado. Então eles perceberam o quê? Que o fator psicológico influenciava no elemento humano. Então a sociologia, a psicologia, então o Elton Maio era um teórico comportamental. Então ele provou para as pessoas e provou na sua teoria, na sua pesquisa, nessa experiência em Hawthorne, que os fatores psicológicos influenciavam na produtividade do elemento humano. Então a ênfase dessa teoria é isso, né? Bem, então ele era australiano, ele trabalhou em várias instituições, nas escolas de administração. Maio destacou nas suas pesquisas aspectos sociológicos da administração, das relações humanas. Ele é considerado fundador do movimento das relações humanas. Ele fez essa experiência, né, nessa fábrica que é na cidade de Hawthorne, um bairro de Chicago. Ela teve 4 fases, né? Enfim, e ele chegou a essa conclusão nessa linha de montagem quando ele fez essa experiência, e elas provaram o contrário do que ele esperava, e na verdade o resultado foi melhor do que ele esperava, né, que os fatores psicológicos passaram a influenciar na produtividade do elemento humano. Então foi muito bom ele chegar a essa conclusão, né? Então, a partir daí, a partir da teoria das relações humanas, deixa eu fechar aqui, surge a teoria geral dos sistemas, que é a aula de hoje. Opa!
Tá dando para ver a tela aí, pessoal? O sumário? Sim. Muito bem. Sim. Muito bem. Então nós vimos, unidade 1, introdução à administração, revisão. Unidade 2, escola dos principais pensadores, revisão. KPI, indicadores chaves de performance, revisão, da aula passada e na aula de hoje. Unidade 3, teoria das relações humanas, teoria da burocracia, revisão. Então, unidade 1, 2 e 3 é a nossa primeira avaliação, são os estudos de caso e o livro Pai Rico, Pai Pobre, ok? Unidade 4, processos administrativos e modelos de gestão. Vamos trabalhar agora empreendedorismo, vamos trabalhar agora liderança, vamos trabalhar agora planejamento da produção. E na aula que vem, a gente vai trabalhar um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais de marketing de rede e um pouco de legislação do trabalho e primeiros socorros, ok? Então vamos lá. Antes de finalizar, a gente tem que trabalhar a teoria geral dos sistemas. Ela está bem aqui na unidade TGS, unidade 2, unidade 3, 4, 5, 6. Está na unidade 3. Não está nesse sumário, mas ela está na unidade 3. Científica, humana, estruturalista, sistêmica. Está aqui, o tópico 2.3 da unidade 2. Escola do pensamento administrativo, científica, clássica, humana, estruturalista, sistêmica, burocrática e contingencial. Então, nós vamos trabalhar agora a sistêmica, ok? Quem foi o autor dessa teoria? Um cara chamado William von Bertalanffy. Um nome bem diferente. Ele dizia que os sistemas eram abertos e fechados. O que é um sistema aberto? Um sistema que a organização tem contato com o meio, com a sociedade, com o mercado. O que é um sistema fechado? Uma empresa que só pensa nela, que não olha o mercado, que ela continua fabricando independente de como é que está o mundo. Se o mundo parou, se tem pandemia, se não tem, se continua fabricando ou não, ela continua fabricando independente do mercado. Ela não sabe se vai dar certo ou não, se vai continuar ou não, ela continua fabricando. Ela tem o risco de ter um problema, ok? Causa, problemas, soluções e eventos e efeito. Então ela chama isso de Ishikawa, que é um diagrama, a gente chama de Ishikawa, é uma espinha de peixe, é um causa-efeito. Então na teoria geral do sistema, não sei se vocês estão enxergando aí, isso aí é um aeroporto onde os aviões estão chegando, né, nesse formato aí em U, né? Então esse formato facilita o processo sistêmico, porque todos os aviões chegam e as pessoas descem nesse ponto. Então elas se comunicam e ingressam em outros voos ou no mesmo voo para ir para uma outra conexão. Então imagina se o avião saísse de Belém para ir para São Paulo. Então o avião saía contigo de Belém para Brasília, para o Rio, para Natal, para Florianópolis, para Rio Grande do Sul, para não sei para onde, para Natal, para Recife, para depois vir para São Paulo. Tanto de volta que tu ia dar no avião, né? E a gasolina não ia dar para quem quisesse. Ia chegar em São Paulo com um passageiro só. A teoria geral do sistema, ela entendeu o seguinte: você pode levar todo mundo para Brasília. Todo mundo. Vem gente do Rio, vem gente de São Paulo, vem gente de Recife, vem gente de Belém, joga todo mundo em Brasília. Aí lá faz o sistema, processa e pega todo mundo que vai para São Paulo, joga ali, todo mundo que vai para Belém, joga ali, todo mundo que vai para o Rio, joga ali. Coloca no mesmo avião e o avião só dá 2 viagens. Belém, Brasília, Brasília, Rio. Belém, Brasília, Brasília, São Paulo. Belém, Brasília, Brasília, Fortaleza. Então eles conseguem otimizar, diminuir a quantidade de viagens e aumentar a quantidade de passageiros. Logisticamente, eles diminuem o custo. Entenderam até aí? Tá dando para entender? Eles otimizam, agilizam o processo. Muito bem. Na linha de montagem, a mesma coisa. Você não vai pegar um cara sozinho para montar o carro inteiro. Eu coloco um cara que coloca só o guidão. Eu coloco um cara que coloca só o banco. Eu coloco um cara que coloca só o encosto. Sistemicamente falando, o carro vai sair muito mais rápido. Então,
para que eu possa desenvolver bem um sistema, né, um exemplo de aplicação desse pensamento sistêmico, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter informações, alguns outros fatores externos, como análise de informação, produção de alternativas, análise e avaliação de alternativas internas e externas, para que eu possa tomar uma decisão. Sistemicamente falando, eu olho todos os cenários. Mais ou menos assim. Pessoal, eu acho que já passou de 1 hora. Vocês estão me escutando? Sim. O Google Meet tá apitando aqui. Será que tem limite de horas? Ele tá apitando aqui na tela, dando um bootzinho aqui. Mas vamos lá. Pra mim é 4h26 aqui e a gente começou 3h30, não foi? Não sei, não sei se ele tá avisando que tá quase acabando, ele deu 2 boots aqui no celular e na tela. Mas vamos lá, continuando. Então o sistema, ele envolve todas as áreas. Exemplo, sistema de produção, sistema de vendas e distribuição, mercados e clientes, acionistas, sistema financeiro, fornecedores. Ele pegou esses 5 para poder analisar fornecedor-cliente e verificar a relação entre eles, se seria viável ou não. Como é que está o mercado? Como é que está a distribuição desses produtos? Como é que está a finanças? E assim por diante. Bem, nesse sentido, toda vez que você for analisar determinada demanda do mercado, eu quero montar um empreendimento, eu quero abrir um negócio, você vai fazer um plano de negócio, porque dentro do plano de negócio você tem plano financeiro, plano de marketing, plano de produção, plano de logística, demanda de mercado, enfim, todas as áreas, publicidade, propaganda, que você puder analisar, gestão ambiental, para poder tomar a decisão mais assertiva. Então, a ideia do sistema é você ter uma visão 360 graus de determinado cenário que você vai trabalhar. Então, a teoria geral do sistema, ela surge no sentido de olhar o ambiente, olhar todos os fatores envolvidos e dar um feedback. Um feedback é uma retroalimentação, é pegar um retorno da sociedade. Tem muitas empresas que você vai hoje, restaurantes, lojas, que eles falam, dê a sua opinião sobre o que você achou. Já viram isso? Quando você dá a sua opinião, eles querem melhorar. Justamente a retroalimentação, um feedback do que você achou daquele atendimento, daquele serviço prestado e aí sim por diante, ok? Bem, baseado nisso, deixa eu abrir aqui um resumo. Quais são as premissas básicas, né? As 3. Os sistemas existem dentro de sistemas, eles podem ser chamados de subsistemas. Os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem da sua estrutura. Ela supre a necessidade de síntese e integração das teorias que as precedem. Sim, se você teve a teoria taylorista, a de Fayol, a de Max Weber, a de Altomaio, o sistema une todo mundo e começa a analisar o cenário, se eu posso usar as 3, o que de cada uma tem de melhor, para que eu possa usar no mercado. Eu tenho, por exemplo, o ciclo de eventos, eu tenho processamento de informação, eu tenho o crescimento, a manutenção, eu tenho as ciências sociais, eu tenho a preocupação das micro e macro empresas, eu tenho os tipos de sistemas que são classificados quanto à sua constituição, eles podem ser físicos ou concretos, abstratos ou conceituais, quanto à natureza, pode ser aberto ou fechado, já expliquei para vocês, em contato com o meio ambiente, ou a empresa fechada dentro dela mesma, do mundo delas. O meio ambiente, todas as ações, produção, esforço, marketing, capital, gerenciamento, só existe no ambiente empresarial por uma necessidade de coordenar os esforços
em função das demandas existentes no ambiente externo. Ela quer dizer o seguinte, as empresas, elas só vão se preocupar com o mercado, com o meio ambiente, com o reflorestamento, com o manejo, se elas tiverem lucro. E aquelas empresas que colocam assim, selo verde no produto e divulgam isso, é porque elas querem ganhar alguma coisa com isso. Não se enganem, elas só vão se preocupar com a sociedade, manejo, reflorestamento, etc., se elas estiverem ganhando alguma coisa com isso. Senão elas não vão fazer. Ou se obrigarem elas a fazer, porque é uma norma estadual, governamental, aí elas são obrigadas a fazer. Aí elas vão fazer, mas vão tentar colocar um selo ou outro para ver se elas agregam alguma coisa e dizem que elas se preocupam com a sociedade, com o meio ambiente. Senão elas não fariam, podem ter certeza que elas não fariam. Ok? Então, em síntese, pessoal, as 5 teorias que caem na primeira avaliação são essas. Vocês vão olhar com calma aí esse material dos slides que estão aí no SIGA A. Se quiserem, eu coloco aqui no grupo também esse último slide, que já é para a segunda avaliação também, que entra a teoria geral dos sistemas e o empreendedorismo. Dentro de empreendedorismo, que vai ser a nossa próxima aula, ok? O que vocês vão fazer agora quando a gente terminar essa aula? Preencher lá o que vocês entendem das principais diferenças de Taylor e Fayol. Assiste a aula passada, que está no SIGA A e está no grupo de WhatsApp, e responde. Diferenças entre Taylor e Fayol, lá no fórum do SIGA A. Depois você assiste, começa a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, tá bom? Para a prova daqui a 2 semanas. Depois você pode pegar esse link que eu vou colocar lá no SIGA A. Aliás, já está no SIGA A, esse material em PDF você pode baixar para poder já ir estudando para a segunda avaliação, teoria geral dos sistemas, e empreendedorismo e multinível vai ser a próxima aula, mas eu vou passar aqui os slides para você ter uma ideia geral. O que a gente vai ver de empreendedorismo? Ser empreendedor, habilidades, visão, sonhos, metas. Aí o que eu vou pedir para vocês, e eu vou colocar lá no SIGA A o espaço. Eu quero que vocês formem grupos de 5 pessoas. Grupos de 5 pessoas. Esse grupo vai criar um negócio próprio. Ah, professor, eu quero abrir uma empresa de hortifruti. Ah, professor, eu quero abrir um negócio de venda de gêneros alimentícios. Ah, professor, eu quero abrir um negócio de aquicultura. Eu quero abrir um negócio de vendas de material para festa. Ah, professor, eu quero abrir uma barbearia. Ah, professor, eu quero abrir uma boate. Ah, professor, eu quero abrir um restaurante. Vocês vão montar o negócio de vocês. Muito bem. 5 pessoas em cada grupo. Só que para isso, vocês vão pensar: qual é a minha meta? Qual é a minha visão de futuro? Quais são os meus recursos financeiros para isso? E se eu já tiver um negócio, eu vou potencializar esse negócio. Você vai pensar na ampliação desse negócio. Você vai pensar nas franquias para esse negócio. E aí a gente vai ampliar, você vai chamar 4 colegas que topem com a sua ideia, com o negócio que você já tem, para poder fazer a expansão desse negócio e melhorar esse negócio no sentido de missão, visão, valores, metas, objetivos e expansão, e trabalhar uma franquia desse negócio. Só em título de planejamento, porque a aula do dia 27, nós estamos no 14, a aula do 21 é teoria, a aula do 27 é montar esse negócio no sistema. Eu vou ensinar para vocês a partir do plano de negócio que eu vou passar para vocês. Combinado, pessoal? Resumo de novo. Aula de hoje. Assistir o vídeo da aula passada, responder no fórum diferença de Taylor e Fayol, para quem não fez, tem uma semana para responder, ler o livro Pai Rico, Pai Pobre para a prova daqui a 2 semanas, assistir esse vídeo de novo para entender teoria geral dos sistemas, que é a matéria da primeira avaliação. Morreu conteúdo até hoje. Conteúdo para a próxima semana: empreendedorismo. Baixar material do SIGA A de empreendedorismo, ler esse material, formar equipe de 5 pessoas, pensar num negócio próprio,
Nesse negócio próprio, eu vou montar um negócio pensando na missão, na visão, nos valores, nas metas, no recurso financeiro e aonde vai ser esse negócio. E aí a gente vai montar esse negócio na próxima aula. Quem já tem o negócio vai pensar na expansão desse negócio, em 4 amigos que queiram encarar esse desafio junto com você e a partir daí a gente vai ampliar esse negócio a partir de franquias que você vai desenvolver com esse negócio. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Se não deu para entender, você assiste o vídeo de novo. Vamos lá. E aí, a gente na próxima aula vai trabalhar receita, custo e lucro. Nós vamos calcular isso daí financeiramente, tá bom? Depois o marketing multinível. E aí, você vai baixar esses slides e aqui tem a teoria. O que é empreendedorismo, a gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas quem já quiser adiantar, já tem os slides aqui no Siga A, tá bom? Para quem quiser fazer uma leitura rápida antes da gente dar a aula. Tá bom até aí? Eu vou colocar no Siga A um material chamado Plano de Negócios. Nesse material tem como fazer missão, visão, valores e objetivos. É só isso que você vai pensar na sua equipe de 5 pessoas para a aula que vem. Combinado? Combinado? Então fiquem aí que eu vou fazer o encerramento. Espera aí. Só pausar aqui. Boa tarde, Ana Vitória. Boa tarde, João. Renan, um abraço. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até mais. Até mais. Boa tarde.